Boa tarde, me chamo Matheus Pinheiro Raposo, faço parte do grupo, junto com Paulo, Beatriz, Daniel, da disciplina Direito do Consumidor, a qual escolhemos o tema Responsabilidade do Direito Contratual e Extracontratual. O meu objetivo no trabalho é falar sobre o direito contratual. Bom, o que é o direito contratual? O direito contratual, ele nada mais é do que uma regulação jurídica estabelecida por meio de contratos, baseando-se na manifestação da vontade entre as partes. Ou seja, é um consenso entre as partes a fim de fazer um acordo, que geralmente é econômico. Bom, para o contrato existir, existem alguns fundamentos que devem ser seguidos. Primeiro, a boa-fé, afinal, o contrato ele pode apresentar ambiguidade. O equilíbrio econômico, onde a justiça nas obrigações e benefícios. A eticidade, onde vale os valores éticos. E a função social, ou seja, tem que permitir, tem que ter o benefício coletivo de ambas as partes. Então, o contrato ele tem que ser condicionado ao interesse coletivo e deve respeitar os interesses individuais, mas cumprir a sua função social. Bom, sobre o direito contratual, no início do século XX, o direito ele era um pouco individualista, ou seja, o Estado não interferia muito nisso. A partir da metade do século XX, devido à influência do pós-positivismo, o Estado começou a intervir mais nos direitos contratuais, a qual foram considerados como instrumento de função social. E assim, todos se tornaram alinhados aos princípios da Constituição de 1988. Bom, a validade de um negócio jurídico, ela segue algumas etapas que a gente chama de escada ponteada, ou seja, o processo de formação do contrato de maneira sequencial. Então, no primeiro plano de existência, é onde a gente tem a criação do contrato, onde ambas as partes vão manifestar as suas vontades e os objetivos vão ser determinados. Após isso, nós temos o segundo plano, que é o plano de validade, onde vamos ver as condições do contrato válido, vamos atender os requisitos, tanto do contrato, como das partes, como da lei. E, por último, nós temos o plano de eficácia, onde a gente vai atender as condições para o contrato ter efeito. Ou seja, para o contrato ter efeito, alguns vícios não podem ocorrer, como os vícios de consentimento, que são erros, dolo, lesão por uma das partes, ou vícios sociais, ou seja, contratos que podem gerar fraude, afetar terceiros, entre outros, né, que podem acabar inviabilizando o próprio contrato. Bom, para isso se utiliza da boa-fé. Então, a boa-fé ela vai além do que está escrito no contrato. E ela se permeia aí em três funções principais. Primeiro, a interpretação da ambiguidade. Né? É constituído por lei a boa-fé. O artigo 422 diz que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé. O próprio artigo 113 do Código Civil, né, diz que todos os artigos e contratos devem ser interpretados conforme boa-fé. E a boa-fé nada mais é do que garantir a equicidade do direito para ambos os lados. Tanto que pode acontecer limitações de abusos. E o próprio artigo 187 diz do Código Civil trata da proibição de atos que possam causar danos à outra parte. E como terceira função, nós temos exatamente as obrigações implícitas de um contrato, que também são importantes, ou seja, embora não estejam escritas no contrato, também devem ser respeitadas. Bom, mas o contrato ele é feito em três fases. A primeira é a fase pré-contratual,
ou seja, não é obrigatório continuar, né? É a parte inicial onde são feitos todos os acordos, todas as promessas em que ambas as partes querem seguir. Claro, seguindo os artigos 462 a 464 do Código Civil. Após feito todos esses acordos, a gente vai para a fase contratual, onde vai ser executado essa obrigação. E é onde vai ser feita a observância da boa-fé. A partir disso, nós temos a fase pós-contratual. Nessa fase pós-contratual, após os efeitos, né, nós vamos ter a questão do respeito às expectativas legítimas, ao princípio da boa-fé, né? Afinal, alguns contratos podem gerar benefícios, né, tanto às pessoas primárias como a terceiros, né? E esse respeito tem que seguir. Bom, essa é a minha parte. Muito obrigado. Boa tarde.